Recomeçar. Só de ouvir essa palavra, muita gente já sente um nó na garganta. Recomeçar é assustador porque antes de começar, a gente precisa aceitar que alguma coisa terminou, que um ciclo, uma fase, uma relação, um sonho chegou ao fim. E o fim, mesmo quando necessário, vem acompanhado da dor. Recomeçar exige coragem, exige abrir mão de um controle, de uma garantia, de uma zona de conforto que muitas vezes você já tá tão acostumado que nem sabia que dava pra viver fora disso. Exige reaprender a andar com as pernas que muitas vezes ainda estão bambeando. É escolher com consciência o que vai ficar na sua vida, o que vai sair e o que vai ser plantado do zero. É olhar para os cacos e entender que nem tudo precisa voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Às vezes a beleza está justamente naquilo que a gente reinventa no processo. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar nesse tema com alguém que viveu tudo isso na pele e transformou a ruptura numa criação nova. Ele é cantor, compositor, escritor e uma das vozes que compõem aí o rock contemporâneo brasileiro. Depois de uma trajetória marcante com a banda Selvagens à Procura da Lei, ele encontrou mudanças profundas que levaram ele para uma carreira solo e agora ele escreve uma nova história com a banda. Faz esse capítulo novo e lança um álbum chamado Y. Gabriel Aragão, seja muito bem-vindo. E aí, meu amigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Muito massa estar aqui com você. Tamo junto, tamo junto. Eu queria começar do começo, assim, antes da gente falar exatamente sobre recomeços, vamos falar sobre começos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como nasceu os Selvagens à Procura de Lei e o que uniu vocês ali naquele começo. Cara, Selvagens é uma ideia que eu tinha desde do colégio. Eu tava no finalzinho do ensino médio, segundo ano do ensino médio, para ser mais preciso, assim. E eu comecei a ver que essa vida acadêmica não era muito para mim, embora eu fosse um ótimo aluno daquelas turmas lá que tirava nota boa e tal. Um desperdício de aluno que poderia virar outdoor de Perfeito. faculdade, não? Mas aí eu eu vi nessa possibilidade de montar uma banda uma liberdade muito grande, assim, de me expressar e tal. Eu era muito tímido e o rock me abria mil e uma possibilidades, né? De encarar o palco, de dar uns gritos no microfone, daquele garoto que não falava nada. É tanto que o primeiro EP do Selvagens é: talvez eu seja mesmo calado, mas eu sei exatamente o que eu quero. E aí eu fiquei pensando muito em como é que poderia ser minha banda dentro da minha cabeça só, né? Uhum. E eu gostei já de cara muito assim, putz, quando eu tiver uma banda tem que ser os Selvagens. Selvagens, gostava dessa coisa de selvagem e tal. E a gente no colégio já tocava com algumas pessoas do colégio, tinha o Thiago, que era o baterista, o João André na guitarra. Mais ou menos no terceiro ano ali a gente conheceu o Rodrigo no baixo, ele não era do colégio, mas acho que estudava já música na UES e tal. Era o Rodrigão, Rodrigo Brasil. E foi mais ou menos assim, a gente meio que ensaiando em casa, indo para estúdio, ali do terceiro ano para o primeiro ano de faculdade, né? No primeiro ano de faculdade, eu passei para fazer direito, e aí lá eu tive essa ideia desse sobrenome, né? Porque pesquisando você via que já existia mil e uma bandas dos Selvagens, né? Coisa de Jovem Guarda, sei lá. Aí eu, putz, preciso de um sobrenome aqui, velho, pra poder manter os Selvagens. Aí lá no curso de Direito, no aula de Sociologia, eu me inspirei lá para fazer o nome Selvagens à Procura de Lei. E aí foi passando o tempo, aquelas coisas de banda, né? O Thiago sai da bateria, entra o Nicolas, o João André sai da guitarra, entra o Ayrton. Isso a gente já tem feito os primeiros shows. Depois o Ayrton sai, entra o Rafael e por último o Rodrigo sai, a gente já tendo lançado o primeiro EP, já tendo gravado o segundo EP, o primeiro e o segundo EPs da banda. O Rodrigo sai e entra o Caio. E aí a gente vai pra lançar o primeiro disco da banda. A participação do Caio nesse disco basicamente é regravar algumas faixas que tinham baixo do Rodrigo. E mais umas 5 canções que a gente juntou ali e formou Aprendendo a Mentir, né? Que foi gravado em Recife e tal. E aí a gente vai pra disco 2, Moro em São Paulo, disco 3, 4, galera volta pra Fortaleza, eu continuo em São Paulo, carreira solo, pandemia.
tem a separação dessa última formação e tem agora a volta da banda com Matheus Brasil na bateria, Jonas Rio no baixo e Plínio Câmara na guitarra. E estamos recomeçando. Massa demais, massa demais. Eu queria entender primeiro, assim, de ti, por que o rock, né? A gente, quando fala de Nordeste, quem vê de fora, principalmente, quem vê lá do Sul, Sudeste, quando a gente fala, é uma banda nordestina, uma banda cearense. Instantaneamente vem na cabeça uma banda de forró, uma banda de, sei lá, de sertanejo, do que quer que seja. Da onde veio o rock na tua vida, assim? Na minha vida particular, o meu pai é super roqueiro, assim. Então acho que vem bem dele. Ele sempre foi muito fã de Pink Floyd, Beatles e a galera aqui do Brasil mesmo, né? Que embora não seja roqueiro, eu sinto que tem um espírito roqueiro, né? De afronta contra, na época da ditadura, putz. O sambista ali era os maiores roqueiros ali do país naquela época, né? Então tem muito do Chico, do Milton. E meu pai é louco por Clube da Esquina, tudo que vem de Minas Gerais. Meu nome é Gabriel por causa de uma canção do Beto Guedes e tal. Então eu bebi muito desses lugares aí, cara. É, Mas eu devo dizer que eu acho o Nordeste super roqueiro, assim. Aham, Eu acho que tem muito disso, né? O que é exportado, o que é vendido do Nordeste, né? A gente parece que, pra quem vê de fora, quando eu tava lá em São Paulo, Rio de Janeiro, é muito assim, mas parece que o pessoal parou no Fagner, né? Tipo sim. isso. Mas, assim, até eles eram muito roqueiros, né? É porque quando a coisa vai se tornando popular, parece que tem um momento da carreira que todo mundo vira MPB, né? Assim. Até Legião Urbana virou MPB, assim, no último disco, assim, o que que é isso? É MPB. Porra, Legião Urbana, como assim? Mas eu acho que a gente vem de um lugar muito rock and roll, assim, sabe? Pelas coisas que a gente vive, pelo nosso povo, por tudo que a gente enfrenta. O cearense especificamente, mas num lugar mais amplo, assim, do lugar do nordestino no Brasil como um todo. Eu acho que é muito rock, não é à toa que Raul Seixas, né? Nordestino, Belchior, putz, Belchior, acho que no começo ali, certamente ele ouvia muito Bob Dylan, né? Tem muito disso aí também, dessa coisa do cancioneiro de protesto, voz e violão, do trovador e tal. Então acho que é super rock and roll, cara. Mas o que se exporta é muito o lugar da música como um veículo para fazer uma festa, né? Aí você Aham. pega muito a maioria dos forrozeiros modernos, a maioria dos sertanejos universitários. É a música que ela não tá ali pra, pra ser servida em primeiro plano, né? Ela tá servindo algo maior no sentido de que é bem capitalista mesmo, de vender cerveja pra galera, esse tipo de coisa, então. Sim. Mas existem forrozeiros massa, né? Tem uma galera muito, muito legal que tá aí mesmo pra meter a sola na sanfona, gritar e cantar umas coisas boas, massa e tal, independente de ser uma festa ou não. Festa é um lugar massa, é importante pro nosso povo, mas existe essa música como ferramenta de exportação de outras coisas que realmente não me apetece muito, não. Mas eu nem de longe eu acho que o Nordeste é isso, sabe? O Nordeste é essa festa, esse forró desenfreado por causa de gente bebendo. Não, acho que nem de longe. Acho que é muito mais roqueiro Aham. do que isso. Então, tava inclusive trocando uma ideia com uns amigos sobre esse assunto. E um dos papos que a gente levou foi que, se você der uma olhada nessas bandas de forró, de sertanejo e tal, você vai ver que, assim, o baterista é um cara que ele bebeu ali do rock. Você vê que é um É, cara que ele tem uma estética mais do rock. O cara do baixo é um cara que ele tenta encaixar ali uns grooves que não são tradicionalmente do forró, até porque o forró nem tem, no tradicional nem tem o baixo, né? cara, na, Então, na igreja e no forró tem um bocado de metaleiro, bicho. É impressionante. é, perfeito. E a igreja é um dos maiores exportadores de talentos, né? Você vê assim, a galera que Exatamente. toca muito veio da igreja, assim, de alguma forma. E eu É. queria saber de ti em que momento tu percebeu que os Selvagens deu uma virada, assim. Antes vocês eram uma banda local e, opa, agora a gente tem um espaço nacional, né? A gente tá conhecido fora da nossa bolha. Sempre foi esse o meu objetivo, né? Então sempre mirei muito ali. Na verdade, eu já queria muito sair de Fortaleza desde cedo. Por mil e um motivos, né? Pra viver a minha independência. Eu acho assim que dentro do cearense tem essa figura que sai da sua terra natal, assim, que deixa tudo pra trás, né? Uhum. E é uma coisa muito peculiar, e assim, a gente que é daqui, né? O que eu posso falar é por mim mesmo.
Mas eu acho diferente, bem diferente do baiano, por exemplo, assim. O baiano, todo nordestino sai da sua terra pra ir pro Sudeste, em tal momento da vida e tal. Mas o baiano tem uma coisa de escrever sobre si mesmo, de falar sobre si mesmo, que a gente não tem, assim. E o cearense tem uma coisa diferente, que sai da terra e tem uma relação diferente, assim, sabe? Tem uma coisa que é, não sei, bicho, é meio melancólico às vezes, assim. Você Aham. comparar com o baiano, com o carioca ali, que estão morto de feliz falando da própria terra, sabe? A gente não tem grandes canções assim, falando assim, nossa, mas o sol do Ceará e não sei o quê. É sempre uma relação muito da saudade e das dificuldades, e, sabe? Uma coisa meio assim. O que eu acho massa também. Mas eu sempre quis sair de Fortaleza, assim, desde o começo, porque acho que intuição mesmo, sabe, cara? Tem uma coisa do Nelson Rodrigues, né? Que ele fala do vira-lata, né? Uhum. A E sílaba do vira-lata, né? eu acho que isso é uma coisa, infelizmente, assim, isso é uma coisa muito do brasileiro, sabe? Muito. Em todos os sentidos. É uma coisa do fortalezense de poder bater palma pra quem tá na terra fazendo som, que parece que primeiro o paulistano tem que falar bem pra depois ser reconhecido na própria terra. E foi assim com a gente. Por exemplo, o Aprendendo a Mentir, eu saí em todas as rádios, cara. Beach Park FM, não sei o que lá, todo canto. Aí teve um cara, ainda lembro até hoje, o DJ, o cara lá da Beach Park FM, que foi lá no Twitter. Isso porque 6 meses depois, isso foi em janeiro, e 6 meses depois eu vou tocar em São Paulo. Aí eu, putz, bicho, preciso contratar aqui uma assessoria massa. Aí o Yuri Freiberger, que foi nosso produtor musical do Aprender a Mentir, nos indicou a Inker na época, da Fabiana Batistella, que hoje em dia faz assim em São Paulo. A Uhum. Fabi pega o CDzinho do Selvagem. Fabi, eu tenho os contatos tudinho. Aí eu passei pra ela. Ela bota no envelope da Inker e manda pros contatos que eu passei pra ela. Lá de Fortaleza. Aí este cabo DJ lá do Beach Park FM, assim. Olha só, gente, uma banda cearense com indicações paulistas. Twitta isso. Que é isso, cara. É, cara, mas 2011. Em outro sentido, também existe muito coisa do. Agora pro Brasil inteiro, né? É o brasileiro. Nossa, cara, o cara tá fazendo turnê em Portugal, tocando na Europa, não sei o que lá. Ninguém tá nem aí pra pesquisar onde é que essa pessoa tá tocando, cara. Aham. Geralmente são os cantos desse tamanho que você faz o turnê na Europa. E vale muito mais a pena pelo reconhecimento ao voltar para casa no Brasil do que de fato o rendimento que teve lá na Europa, assim. Isso é muito conhecido, cara, muito conhecido entre os músicos, né? Não Sim. é. Tem um quê de massa, se aventurar, tocar para outros públicos. Claro, toda viagem é uma puta experiência. Mas tem um quê também de ser reconhecido ao voltar para casa. Então, existe isso em todos os âmbitos. Então, como eu sempre tive essa meta, assim, de, cara, quero ter uma banda, quero viver disso e tal, acabou que sair da sua terra natal sempre foi importante. Pra gente é vezes dois, né, a dificuldade, porque depois que você chega em São Paulo, você vê um bocado de banda, né, cara? A galera que é de São Paulo, tipo, o Terno Rei, não sei o que lá, tipo assim, é toda uma galera muito massa, muito foda, mas que nunca precisou passar o que a gente que vem do Nordeste passa, que é, cara, a gente tinha 22 anos, 21 e teve que sair da casa do papai e da mamãe, ou seja lá de onde é que você tava morando. E encarar o mundo, brother, muito cedo na vida, coisa que a galera fez depois que começou a ganhar dinheiro. A gente já era. Tinha que acreditar muito, bicho, no que tava fazendo. Eu acho Sim. que aí realmente se separa os hobbies do que você quer Aham. fazer pra sua vida mesmo, sabe? Total, total. E assim, uma dificuldade que eu vejo muito também, tendo muito contato com a galera, é ver que quando a gente fala de sair do Nordeste para ir para o Sudeste, é uma dificuldade maior do que, por exemplo, sair do Sul ou do Centro-Oeste para ir para o Sudeste, né? A gente pensa nesse tipo de comunicação, por exemplo, o gaúcho, quando ele chega em São Paulo, ele é bem mais aceito do que um cearense quando chega em São Paulo, assim. Eu trabalhei com eventos durante muito tempo e tal, Uhum. e trabalhei em São Paulo com isso, e uma das coisas que eu mais ouvi lá quando eu indicava bandas cearenses, indiquei os Selvagens já algumas vezes, e aí uma das coisas que eu mais ouvia é, cara, Nordeste pra esse festival não chama público, e eu fico tipo, cara,
Mas eu não tô chamando o Nordeste, tá ligado? Pra vir pra cá. Não tô chamando a região inteira. Eu estou chamando uma banda que tem uma característica específica e que foi fundada, que abriu lá no Nordeste e tal. E o cara, não, 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 mas aqui acho que não comunica com a região. E eu fico tipo, cara, comunica com a região exatamente pelo quê, assim? Uhum. Me tenta me explicar sem ser xenofóbico. O porquê que uma banda nordestina não combina com um festival de rock aqui no Sudeste. E o Uhum. cara não conseguia, ficava tipo, não tô aqui pra discutir isso e tal, e desconversava e as coisas iam andando. Então isso que você fala, acho que quem trabalha com publicidade ou quem trabalha com eventos, ou enfim, quem já teve que ir daqui do Nordeste para São Paulo ou pro Sudeste para fazer qualquer tipo de trabalho já sentiu nem que seja um pouquinho na pele, né? É, exatamente. Eu não sei, a minha experiência no Sudeste quase sempre foi muito boa, Aham. de ser aceito nos festivais. Não sei se porque em determinado momento precisavam de uma banda nordestina, porque a gente é muito exótico também. Uma banda de rock nordestina. A gente e tantos outros, né? Mas, por incrível que pareça, a gente já tocou muito no Brasil, em muitos e muitos festivais, do norte ao sul, mas existem festivais, que eu não vou falar o nome, de Rio Grande do Norte, de Pernambuco, um bocado de canto assim, e que nunca quis colocar Selvagens. E você vê e coloca as bandas tudinho do Sudeste, sabe? Aham. As bandas ali, então. O Nordeste em si não se ajuda muito, não, cara. Tem essa coisa Sim. assim, sabe? Eu sinto mais dificuldade de eu tocar no Nordeste, pra minha galera. No Nordeste a gente circula, cara, praticamente o Nordeste inteiro. Não por festivais, mas por conta própria, bicho. É fazendo show próprio, bilheteria e tal. Porque eu não sei, esses caras desses festivais, eu acho que preferem trazer a galera do Sudeste, do Sul pra tocar aqui. E já a gente, quando chega lá no festival, lá no Rio Grande do Sul, putz, super bem tratado, maravilhoso e super exótico pra eles, né? Então tem um pouco disso, mas eu sinto que Sudeste e Sul se valorizam, sabem se valorizar, e as bandas locais, e ainda chama a galera de fora. E o Nordeste, às vezes eu vejo muito isso, assim, de festival, que se diz cult, bacaninha, e não sei o que lá, é super diverso, mas não consegue colocar bandas nordestinas, é um preconceito próprio, assim, sabe? Com tudo isso que a gente tá falando, de banda de rock do Sim. Nordeste. Entendi. E assim, já que a gente falou da tua ida para São Paulo, e você falou que os meninos voltaram, você continuou lá e iniciou sua carreira solo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi sair desse trabalho em coletivo para se aventurar numa carreira solo, né? Como que foi essa mudança? O que que te fez fazer essa virada de chave, assim? É porque tava uma merda o relacionamento já, sabe? E aí, cara, tava muito ruim o último disco que a gente fez com essa penúltima formação, né? Foi o Paraíso Portátil e tal, que tava tentando muito ali, sempre direcionando cada disco, né? Todo disco foi batizado por mim e tal. Praieiro, putz, agora sempre diferente do anterior. Paraíso Portátil, vamos nessa. Mas no Paraíso Portátil, desde o Praieiro já, mas mais acentuadamente no Paraíso Portátil, cara, muita competição entre si. Vai ter música minha, as músicas eram de cada um, não era mais o coletivo. Então já é um disco que parece quatro carreiras solo, assim, e não uma banda, sabe? Uhum. Era eu tentando puxar pra um lado rock psicodélico, paraíso portátil e tal, e a galera endoidando pra tentar fazer uma coisa o mais pop possível, imaginário. Então, um disco que não foi nem uma coisa nem outra, assim. Aí depois dessas experiências eu me tornei pai também, o que muda muito a sua vida, assim, tipo, de repente você começa a separar muita coisa do que vale a pena. Pandemia chegou, os três voltaram pra Fortaleza. O Rafa, antes de mim, lançou a carreira solo dele, na verdade. Mas eu já tava planejando há mais tempo que ele já tinha conversado aí, galera. Depois desse disco aqui eu queria lançar uma coisa minha, tudo bem, beleza e tal. Só que ele lançou primeiro do que eu. E eu queria fazer direitinho e tal. Fiz um EPzinho ali, putz, pai de primeira viagem, cheio de coisa pra cuidar, pandemia. E eu tava já com a ideia de, cara, queria muito trabalhar com o Marcelo Camelo e tal. E aí
pra poder fazer isso dar certo. No contexto da pandemia, cara, muita doideira, assim, escrevendo no Natura Musical, pelo amor de Deus, pra conseguir algum recurso. É, enfim. E tentando de mil e uma maneiras, né? Angariar fundos para tornar isso realidade. Consegui, aos trancos e barrancos, deu certo. O Marcelo foi maravilhoso comigo, fui bater lá. Mas eu digo uma coisa: a carreira solo que eu fiz foi muito mais porque eu precisava colocar as músicas que eu tinha para fora. Tem muita Uhum. música do primeiro disco que era para ser dos Selvagens e não foi acolhido. É uma demora muito grande da antiga formação de decidir o que gravar, de tudo. Cara, meu Deus do céu, era muito demorado. E aí eu, bicho, quer saber? Vou começar a gravar as coisas aqui do meu jeito. Eu tive que fazer numa roupagem menos banda possível para poder também não competir comigo mesmo, né? Lançar uma Aham. coisa igual a Selvagem. Mas ainda assim, o disco que saiu com o Marcelo, ele mesmo falou assim, cara, saiu um disco de banda, né? Que é banda tocando o tempo todo aqui, embora tenha uma coisinha ali, tenha coisa, influências do samba, mas o disco que a gente imaginava era muito mais a minha geração, né, cara? Tipo, vou pegar aqui o Tim Bernardes e o Thiago da Maglore. Quando você lança uma carreira solo, você quase que vai pra um voz e violão, né? Pra poder ser Sim. bem diferente das suas bandas, né? Era isso que a gente tinha na cabeça, mas eu gosto muito de. Se teve uma coisa que me ensinou a carreira solo, foi que eu gosto de estar em banda. Que foi que, tipo assim, que até na carreira solo, assim, cara, mais bateria, Marcelo, mais baixo, mais guitarra, vamos embora. E nos shows que eu fiz da carreira solo também, cara, banda, banda, gosto de banda. Meu irmão, é isso. Aí depois com essa nova formação do Selvagem, eu tô super feliz porque tem muita coisa que eu. Tem 4 canções no Y que eu tinha escrito já e tava há muito tempo já assim, galera, vamos gravar essas músicas que ninguém queria, nem não sei o quê. Na minha carreira solo que eu gravei tem Louca América, era pra estar no disco dos Selvagens. Na verdade, o Down, Down, Down até embaixo, que tem na música do Y, Melhor Uhum. Assim. Tem alguns fãs que me encontraram já assim, putz, bicho, tu tirou aquilo da carreira solo. Não, na verdade, Melhor Assim é uma música mais antiga. Que aí eu tirei dela, mas eu lancei primeiro a outra. Então, a carreira solo foi uma vontade, uma necessidade mesmo, assim, de botar pra fora as músicas que eu não tava sendo acolhido não estavam sendo acolhidos pela banda, né? E Selvagens eu montei a banda, cara, pra ser uma banda da gente fazer o que der na telha, de botar pra fora no mundo música. E quando tu se vê numa prisão, que foi o que se tornou nos últimos anos com a antiga formação de ninguém sabe pra onde vai, ninguém quer fazer nada, ninguém quer gravar nada, você chega com proposta, ninguém quer fazer nada, cara começa a se tornar um monstro que você criou, assim, sabe? Então, foi um escape, assim, ter essa carreira solo. Mas estou muito feliz que Selvagens voltou a ser algo libertador e não uma prisão, assim, de poder colocar pra fora, assim. Eu já tô aqui com a cabeça pensando no próximo disco aqui. Pô, que Já tava massa. já tarde aqui, já juntando música e tal, tipo isso. É muito massa quando você tá num projeto que te engrandece de alguma coisa pessoalmente, né? Te traz uma satisfação pessoal, que te dá tesão em levantar e trabalhar na parada e fazer isso crescer. Eu ia até te perguntar se em algum momento da tua carreira solo tu pensou em desistir de banda, mas tu falou que não, né? Que tu é um cara que realmente gosta de banda, que quer estar lá. Mas assim, você falou que foi uma necessidade, né? Essa mudança. Tu acha que esse recomeço como solo então ele foi muito mais necessidade do que escolha, né? Tu meio que se viu obrigado a isso? Fala um pouquinho sobre essa relação entre necessidade e escolha. Cara, foi. É, Não tem sentido ser artista se não for pra colocar as obras que você cria pra fora, pô. Qual o sentido de estar numa banda se não for pra eu lançar discos, cara? Se não for pra fazer show com músicas novas, se não for pra, sabe, alcançar lugares novos. Então essa banda só existe pra gerar dinheiro? É isso que se tornou Selvagem naquela época, né? Uhum. Então quando eu fui me tocando dessas coisas, de que talvez as pessoas que estavam lá comigo não queriam mais sabe, não importavam mais muito com o artístico, e sim com essa música é pop o suficiente para estar no top 3 do Spotify.
Será que essa música é capaz da gente chamar a Ana Vitória pra fazer um feat com a gente? Meu irmão, eu não tô nem aí pra esse negócio não, brother. Eu quero botar pra fora. Eu quero, pô, vamos fazer música nova, caralho. Bora fazer rock de novo, pô. E nada andava, nada andava. Então, e fora mil e uma picuinhas que existiam e diferenças mil, como eu falei, diferenças mil, inclusive políticas. E aí quando você joga isso em rede social, parece que só existia diferença política. Não, Aham. diferenças mil, inclusive políticas. Mas eu acho que foi do lugar mesmo da necessidade. Pra mim sempre foi esse lugar, cara, na verdade. Eu montei uma banda porque eu era um cara muito tímido, precisava me expressar, então havia uma necessidade de algum veículo que me expressasse. Eu queria ser cineasta, diz aí. Queria Aham. estudar cinema, sempre gostei de contar história, gostei de fazer roteiro, de escrever. E foi uma maneira de eu fazer através da música essa contação de histórias, foi por aí. Mas nunca deixou de ser necessidade. A carreira solo foi necessidade no sentido de não estar sendo acolhido e, cara, eu preciso gravar um disco e dar destino pra essas canções, cara. Eu tô com 30 músicas aqui, preciso, pô, quando é que eu vou fazer isso? A galera não quer, não tô vendo prioridade nenhuma aqui pra banda e quando tem Aham. material a galera não quer fazer, então vou lançar com o Gabriel Aragão, é o jeito. E foi por aí. Mas nunca numa vontade de vou acabar o Selvagem. Eu nunca quis acabar o Selvagem. Eu nunca quis acabar, tipo assim. Até na treta da formação anterior, a história todinha foi que, assim, galera, vamos dar um tempo. Na verdade, vamos anunciar que a gente vai dar um tempo e vamos fazer uma puta de um turnê de despedida dos Selvagens, vai ser foda. E a gente vai continuar junto, pô, vamos continuar aí, tá, compondo, vamos continuar nossa irmandade. E de repente, daqui a 2, 3 anos, a gente volta com tudo, com disco novo, caralho. Então, assim, acabar os Selvagens, eu sempre brinquei com todo mundo que passou pela banda, e tiveram várias pessoas que é tipo assim, cara, o último a apagar a luz aqui sou eu, velho, porque eu nunca vou acabar o Selvagem, assim. Já que a gente falou aí da separação, do início do fim dessa penúltima formação, né? 2024 foi um ano difícil, né? Assim, para os Selvagens, tanto para vocês como para os fãs da banda, né? Que Sim. se depararam aí com um rompimento. Queria que tu falasse pra ti, assim, como é que foi lidar com esse momento, como é que foi lidar com os fãs, com essa... Porque, querendo ou não, teve uma polarização, né? Alguns fãs compraram um lado, outros fãs compraram outro lado, e aí se ver no meio dessa confusão, acredito que tenha sido bem difícil pra ti. Eu fiquei muito triste, assim, com a escolha dos três de polarizar os fãs, que foi o que eles. Foi a escolha deles, foi o que eles fizeram, porque a gente tava se acertando, de dar um tempo da banda, etc e tal, e de repente, numa mediação que tá filmada e tal. Mas por que que tu não solta no YouTube? Porque não posso, pô, tá na justiça. Tudo tem o seu tempo. E muita gente fala, cara, solta logo isso aí que vai todo mundo entender e ficar do teu lado. Não é assim que as coisas são e eu não sou desse tipo. Sim. E eu fiz direito. E aí, cara, nessa última mediação que tava entre a gente, já começa a mediação com a equipe dos Selvagens me ligando, porque eu sempre fui o cara à frente de tudo, do administrativo, da conta, de tudo. Gabriel, a gente caiu nas redes sociais aqui. O Instagram. Bicho, o Instagram tá com o Caio, não sei quem foi, se foi o Caio exatamente, um dos três. O Gmail tá com o Rafael. Então cai de tudo, assim, todo mundo foi derrubado, inclusive a equipe do Selvagem. Logo depois na mediação, o Nicolas fala assim que o único caminho pra seguir agora é o Gabriel sair da banda e nós três vamos seguir. Aí a advogada pergunta pro Rafael se ele concorda com isso. Aí ele enrola bastante. Aí, sim ou não? Concorda? Sim. Caio, sim ou não? Enrola bastante, não sei o quê. Eu quero ficar em paz, porque. Não, ficar em paz não. Sim ou não? Sim, concordo. Gabriel tem que sair da banda. Aí eu só virei pros três e falei: galera, eu nunca vou sair da banda. Porque eu inventei essa banda e eu chamei vocês três pra participar da banda. Então, assim, eu não vou sair. Esse plano de vocês aí não vai acontecer. Mas a gente se vê na justiça, a gente resolve sair direitinho. É isso aí, pronto. Então essa foi a última vez que eu conversei com eles. Foi isso. Foi uma questão assim de que eu vi ali que a amizade acabou e tudo mais, sabe? Fora isso, alguns dias antes, teve uma tentativa de agendar um show dos Selvagens em Fortaleza, que sem o meu consentimento.
Sim, Eu sair do imagino que livro, era né? o, eu imagino que era o Se Colar Colou que eles estavam pretendendo fazer. É, E outras coisas pessoais, cara, assim, a gente ficou muito tempo junto, né? A minha avó, ela, nesse mesmo período, ela passou por uma dificuldade de saúde muito grande, ela faleceu nesse período, e nenhum dos três falou comigo. Aí isso também foi um ponto assim que, cara, isso aí já era, puxa, qualquer elo entre nós, assim, se foi. Então, depois disso, eu refleti muito. Eu não quero que a banda acabe. Eu tentei muito dar aos fãs a despedida merecida e um, sei lá, uma sobrevida, um respiro pro nosso relacionamento voltar a ser melhor, mas a galera não quis assim. E aí eles tacaram lá na internet, dizendo que nas redes que eles tinham pegado, né? E dando a entender tudo o contrário, né? Que o Gabriel sequestrou as redes do Selvagem, nós somos Selvagens à procura de lei. Aí ficou aquela batalha de narrativas. Eu tive que correr pro Jornal O Povo e dar a minha entrevista, a minha versão dos fatos, etc. Mas foi muito triste, assim, porque é uma coisa que não precisava ter sido assim, né? A Sim. gente podia estar agora tocando junto e fazendo despedida e voltando daqui a uns anos, né? Mas enfim, cada um tem as suas escolhas e causas e consequências também, né? Eu sei que o que foi feito comigo, cara, foi muito cruel, assim, sabe? Teve a então namorada do Caio, não sei se eles estão juntos ainda, mas falou um bocado de coisa contra mim na internet, inverdades no Twitter, sei lá o que, sabe? Mas eu eu me vi assim, cara, como é que pode? Eu tava ao redor dessas pessoas que eu, eu desconhecia. As esposas dos três falando um bocado de coisa, sabe? Coisa que eu nunca fiz. A minha esposa jamais, eu, tipo, cara, nunca criei imagem de ninguém. Você diga o que quiser de mim, mas nunca saí na internet falando nada, nem meu pai, nem minha mãe, sabe? Pra ficar me defendendo, e nem minha esposa aqui. Mas aconteceu comigo. O inverso, infelizmente, aconteceu comigo, assim, cara. Muita coisa. Uma dessas garotas convocando fãs pra vamos no show solo do Gabriel que vai rolar só pra ivaiar ele, só pra, sabe, desse naipe, assim. Aham. Aconteceu muito, cara. É, teve um amigo de uma das esposas. Depois a comunicação do Selvagem é da pesada, uma galera foda. A galera, perfil fake criado pela fulano de tal. Ó, 10 perfis fake criado por 10 perfis fake, cara. Cara, era um corre de doido, assim. Eu me vi realmente, cara, num embate bem de bolsonarista. Depois você vai vendo as pessoas com quem você convive, é literalmente isso. Existe uma ideologia ali, que eu não tô falando de votar no candidato Bolsonaro, tô dizendo de filosofia de vida mesmo, do a aniquilação do outro. Se o outro não é meu amigo, se ele é meu inimigo, então a aniquilação do outro. Então tudo isso eu vivi, como eu ia falando, um amigo de uma dessas das esposas deles falou uma difamação pesadíssima contra mim na internet. Eu coloquei na justiça e ganhei recentemente de danos morais. Graças a Deus, ele tem o direito dele de recorrer e tudo mais, mas ok, já ganhei já de cara, assim. Uhum. E aconteceu e foi muito pesado. Essas coisas os fãs não sabem, mas por outro lado, cansa um pouco você ficar o tempo todo nota, nota, sabe? Jogando nota no mundo, assim, cara. Cansa um pouco, né? Você, tem hora que você quer falar de coisa boa, você quer sumir um pouco da internet também. E não tinha mais o que fazer, né? Tem gente que rapidamente comprou o discurso deles, que, pra quem vê de fora, porra, 3 contra 1, né, bicho? É cruel, né? É Três difícil. contra 1, alguma coisa tá estranha aí. Mas o fato é que são três pessoas que já não queriam mais fazer rock, que tratavam a banda como um veículo apenas para ganhar dinheiro. É, Pergunte para qualquer fã dos últimos shows dos Selvagens, dos últimos 2 anos, assim. Terminava o show, quem ia falar com o fã era eu, basicamente. Os caras apareciam depois, assim. E acho que aos poucos não tem muito o que fazer a não ser o tempo, né? Deixar o tempo passar. E fico muito feliz que eles resolveram montar finalmente o projeto deles, né? Eles que têm aí tudo na mão, né? Você sabe que a esposa do Nicolas aqui tem várias entradas em Fortaleza, né? Festival Zeppelin, Guatemi Hall, não sei o que lá. Então, tenho certeza que eles vão voar nesse sentido dos contatos aí. Desejo boa sorte e que eles consigam aí o que eles almejam artisticamente.
Mas eu posso dizer com certeza que eu tirei um grande peso das costas. Doeu, doeu pra caralho, bicho. Perdi três pessoas que eu considerava irmãs, que é o Rafael, meu padrinho de casamento. Dói demais, ainda dói, mas é um peso que sumiu das costas, assim, cara, que me faz muito bem, que me faz seguir em frente, porque era uma convivência que tava muito difícil já, sabe? Fim de relacionamento, aquela coisa, que Sim. ninguém quer terminar, que não sei o quê. Então, nesse sentido, dói, mas foi bom que tenha acontecido. Como diz na música, melhor assim um pra cada lado, antes de seguir ladeira abaixo. É isso. Você falou principalmente da questão judicial, onde você falou pra eles, né? Eu nunca vou sair de Selvagens, eu montei o Selvagens, então eu estive aqui e sou eu quem vai apagar a luz, né? Eu vi muito na internet, enquanto estavam rolando as notas e tal, nota de um lado, nota pro outro, principalmente quando tu anunciou a nova formação, eu vi muitos fãs que estavam ainda ali na meiuca, se perguntando por que relançar como Selvagens, né? Por que manter o nome Selvagens à Procura de Lei? Por que não criar um nome novo, não sair numa identidade nova? E aí eu queria fazer essa pergunta diretamente para você. Por que sair Claro, como Selvagens à Procura de Lei e não com uma identidade nova? quem conheceu a banda com a formação penúltima, realmente é muito apegado àquela formação. Mas antes daquela formação, havia Gabriel, Thiago, João André e Rodrigo. Havia depois Gabriel, João André, Nicolas e Rodrigo. Depois sai João André e entra Ayrton, como eu falei. E por aí vai, né? História de todas as bandas que passaram no mundo aqui. Então, assim, eu entendo que a gente ganhou um status nacional com aquela antiga formação, mas Selvagens é maior do que isso. É tipo assim, é maior do que isso eu posso provar, sabe? Uhum. Dito isso, sou muito grato a todo mundo que passou pela banda. Cada um deles foi muito legal de poder tocar as canções que eu escrevi, etc e tal. Sou muito grato por isso. Mas Selvagens é uma banda de rock, cara. É uma entidade muito maior do que os próprios integrantes, assim. Seria lindo se a banda de rock fosse tipo Led Zeppelin, os Beatles, que nunca saiu ninguém da banda, o U2, né? O Paralama do Sucesso. Seria lindo. Mas a vida é como ela é, cara. Eu não posso mudar as coisas que acontecem na vida, não. Aconteceu, tava fora do meu alcance. Isso não foi uma decisão minha, unilateral. Aham. Jamais. Isso foi uma coisa que, decisão de todos, causas e consequências de todo mundo. Uma vez que isso aconteceu, dentro de mim, Selvagens não acaba por isso. Mas o único motivo de não acabar é, de novo, música. O único motivo de existir a banda é fazer música. E não como estava sendo a banda utilizada na formação, né, anterior, que era, cara, quase uma muleta. Era uma banda que servia pra ganhar dinheiro e acabou-se, assim, sabe? Pra ficar rodando, ganhando dinheiro, ninguém tava nem aí, ninguém ensaiava mais, ninguém queria ensaiar. E quando eu me vi colocando pra fora, de novo, por necessidade, sobrevivência, essas canções que eu escrevi pro Y, eu achei que eu não deveria lançar como Gabriel Aragão, apesar de ser bem pessoal, mas, de novo, o que que eu fiz na minha vida que não é pessoal? Sempre tudo foi muito pessoal. A diferença agora é que as pessoas sabem o que aconteceu é público e antes ninguém sabia de nada, né, da minha vida privada. É, mas pra mim não tem diferença nenhuma das coisas que eu fiz antes pra agora, assim. É um disco muito pessoal, mas é pessoal porque fala muito sobre algo que aconteceu há pouco tempo e tal. Mas todos os discos são extremamente pessoais. E são coisas que eu vivi na pele. Mas aí, cara, ao me ver fazendo essas canções e voltando pro rock, assim, cara, eu acho que essa música vai ser melhor se for muito rock and roll e gritando e tal. E quando eu tava ali produzindo já a quarta, quinta música, eu bati o martelo. Cara, isso aqui é selvagem, bicho. Agora como é que vai ser essa história, vixe? Aí remontar a banda e tal. Mas Deus, o universo foi muito bom comigo porque me colocou na companhia de três pessoas maravilhosas, assim, que fãs dos Selvagens, músicos de Fortaleza, que pra mim o conceito do Selvagens é ser um bando de Fortaleza. Eu já tô numa época da vida que se eu quisesse montar os Selvagens e colocar, putz, botar o fulano de tal lá de São Paulo, que é foda, cheio de gente massa ao redor do Brasil, poderia ser, mas
pra mim iria descaracterizar muito Selvagem ser uma banda de Fortaleza. Então, fiquei muito feliz quando o Plínio, que veio do Casa de Velho, que é um projeto do Plínio e do Matheus, que virou o Matheus fazendo rock, topou entrar na banda como guitarrista. O Jonas, que a gente já dividiu vários palcos, início de bandas, e comecinho dos Selvagens, e ele com a Left Inside ainda? Left Inside ainda, mas depois ele tocou com um bocado de gente, né? Até com It É. Girl, todo mundo aí. E o Matheus, por fim, né? Que era da Capitão Eu, do Projeto Rivera, tocava comigo ali na carreira solo e tá comigo como batera também. E já que a gente começou a falar da nova formação, eu queria que tu explicasse um pouco como é que foi esse processo de reconstrução de identidade, né, com os novos integrantes, como foi a chegada deles, como foi a recepção e como que tu chegou no conceito do novo álbum, né, que é o Y. Cara, foi tudo ao mesmo tempo aqui e agora, assim, foi compondo, barra produzindo, gravando, descobrindo que era um disco de Selvagens, e puta que pariu, e agora? Como é que a gente faz pra chamar a galera? E aí, Matheus tá dentro, tô. E, putz, o Matheus, pô, tem um Jonas, lá vou eu conversar com o Jonas é guitarrista, não é baixista. E aí eu participando da campanha anti-bolsonarismo em Fortaleza, conheço de fato o Plínio e troco uma ideia com ele, chamo ele aqui em casa, troco ideia, putz, bateu aquela intuição assim, é o Plínio. Fechou o Plínio, aí volta pro Jonas. Porra, Jonas, peguei um guitarrista, tu topa tocar baixo? Porque o Jonas é guitarra, né? Topo. Então tu vai ser tipo Paul McCartney, pô. Tu é guitarrista, mas vai tocar baixo. E aí o Jonas topa. Nesse meio tempo, indo gravar mesmo o disco valendo e os meninos conseguem participar fazendo um coro aqui, outro acolá. O Plínio grava uma guitarra aqui. Mas basicamente o disco gravado por mim e pelo Matheus. Começa a pensar em conceito do disco. Tem a canção Gatilhos que fala, né? Nossos caminhos foram separados como um Y. Eu já tinha isso na cabeça. Eu tava fazendo um livro de poesia também há um tempo atrás e, sei lá, veio a calhar essa visualização poética do Y, né? Dessa letra que é um caminho bifurcado. E aí fechei isso. Aí quando você começa a entrar nessa pira de criação, cara, tudo te inspira, né? A minha esposa, ela gosta de tatuar árvores e plantas e tal. E ela ia tatuar, ainda não tatuar, ginkgo biloba, que é essa árvore aí que é uma árvore do Japão, super comum do Japão. Ninguém dava o valor que é dado hoje em dia do significado, né? Mas depois da bomba de Hiroshima, é uma árvore que ressurge ali do ponto de impacto, assim, sabe? Tudo radioativo, caralho, e ela sobrevive. E desde então ela virou um símbolo de resistência, resiliência e tal. E as pessoas costumam tatuar nesse sentido, assim. Aí eu falei com o João Lauro Fonte, que é o cara que fez a capa. Ele fez a capa do single Por Todo o Universo, fez as capas do Tágua Tágua e tal. E ele conseguiu fazer esse desenho maravilhoso pra capa. Então, tudo foi ganhando um grande significado de conceitos de resistência, de dor e separação, de muita exposição. Eu tava ciente assim, cara, eu vou me expor desse jeito, de falar essas coisas que eu estou dizendo aqui pra todo mundo ouvir. Vou, por quê? Porque eu não sei fazer de outro jeito, cara. É isso que eu sei fazer. Eu sempre fiz sobre isso. Senhor Coronel é um senhorzinho que eu me encontrei um dia no apartamento andando por aí. Todas as canções são sobre isso. Tem fãs dos Selvagens que já não estão mais entre nós, porque cometeram e tal, e tem canções escritas pra isso também. Então, assim, tudo isso que me toca é porque eu vivi de alguma maneira. E nunca vai ser diferente. Porque tem muita gente que fala, putz, mas tu precisava fazer um disco também falando, vai, cara, não sei escrever de outra maneira, é o que eu sei fazer. Então Aham. deixa eu fazer os meus rock do jeito que eu sei fazer. Então foi indo por aí, eu acho que é um disco muito honesto. Se eu posso falar, eu acho que é um disco muito honesto. Em que eu não tô me escondendo, eu tô dando a cara a tapa. Cara, tá aqui tudo que eu senti, as minhas dores, é tudo real. Sou um ser humano. Fiquei puto, me senti traído, senti tudo isso aqui. Tá aqui, fiz essas músicas aqui. Então acho que é um disco melhor do que dizer que é um disco pessoal, porque todos são. É um disco muito honesto. É mais ou menos por aí. E o legal de você ter falado de Ginkgo biloba, assim, não sei se entrou no teu conceito criativo e tal, mas
é uma planta que ela, para os antigos, né, assim, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, é uma planta que ela é muito relacionada à memória, né? Eles Sim, tomavam como um estimulante de memória e é muito interessante comparar com o disco, né? Porque o disco, ele fala sobre um momento da tua vida e ele fala também sobre memórias, né? Sobre o que você viveu, sobre o que você passou. E hoje, como você vê essa situação, né? Todo esse processo de construção, eu identifiquei muito relacionado à memória. E eu já tinha ouvido tu falar sobre esse lance da Ginkgo biloba. Antes da gente começar a conversar aqui, eu vi o vídeo que você soltou nas redes sociais e tal, falando justamente sobre o significado do Y, né? E me veio instantaneamente isso na cabeça. Caramba, cara, Ginkgo biloba e tem o lance da memória e tal. Será que tem alguma coisa a ver? E eu não te vi citar isso, mas fica aí mais uma coisa que, mesmo indiretamente, acaba sim. contribuindo com a história, com a formação aí do conceito, né? E eu queria entender de ti como é que foi o processo criativo, né? Da gravação desses novos trabalhos, desse novo álbum. O que te inspirou, não necessariamente para as letras, mas musicalmente? Eu vejo que esse CD ele traz muitas características das músicas dos Selvagens antigos, mas ele traz uma cara nova, né? Ele traz uma nova roupagem, ele traz uma musicalidade diferente. Me corrija se eu estiver errado, mas uma das últimas músicas, eu até não vou lembrar o nome, peço desculpa, mas eu senti uma referência em Bob Dylan, que eu falei, eu tava ouvindo no carro com a minha esposa, e eu disse, isso aqui é muito, muito, muito Bob Dylan. E veio assim, né, instantaneamente na cabeça. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo criativo na hora de compor esse novo álbum. Eu tava, sei lá, cara, tentando me reconectar comigo mesmo quando eu montei a banda, sabe? Uhum. Que era aquele moleque ali que precisava se expressar e tal, e botar pra fora as coisas e usar o rock como um veículo pra isso, né? Então eu voltei a consumir muito rock também, o que foi muito bom. Eu ouvi muito o último disco do Foo Fighters, que é uma capa toda branca e é um disco de luto, né? Pela morte do Taylor, o ex-batera, e a mãe também do Dave Grohl, se não me engano. Ouvi muito um disco do Queens of the Stone Age, que é Like Clockwork, que tem tipo um vampiro abraçando uma garota na capa, sei lá. Que é de 2013, passou batido por mim na época. Eu não curti assim de cara, mas amei. E também é um disco que não é de luto, mas é sobre meio que se reerguer. Ele é sobre. Ele quase morreu de. Não sei se foi um acidente, se foi uma doença que ele teve. Mas meio que o disco inteiro é falando sobre isso, sobre estar fraco, mas ter que seguir em frente, esse tipo de coisa, sabe? E mil e outras coisas, assim, pequenas, mas esses dois discos eu posso citar bastante. Tem um do John Lennon também, que é o primeiro dele quando termina os Beatles, né? Que é o Plastic Ono Band. E ele coloca pra fora, ele tava na terapia do grito, um negócio assim. Então todas as músicas têm muito grito, é tudo muito sujo no disco. E aí eu fui juntando Lé com Cré e é isso, assim. Tem essa coisa da terapia do John Lennon, de ser um disco terapêutico, que pra mim o Y é isso. Tipo assim, tem a música lá que o John Lennon tá puto, assim, meu irmão. Se eu tô escrevendo essa música e eu tô puto, eu vou cantar puto. E essa música tem que ter uma guitarra mais puta ainda e a bateria pior ainda. Tem que ser uma coisa, bicho, um tiro de canhão essa música aqui. Cara, eu sinto que o disco, tu traz ali, se eu não me engano, as três primeiras músicas, elas são uma porrada, assim, é um murro no meio da cara mesmo, vem uma pancada atrás da outra, e eu acho que a quarta música, não vou lembrar direito, ela é um respiro, cara, ela é uma música bem mais É, flat, é uma sim. música mais de boa, e eu vejo que isso se repete, assim, durante o disco, aí depois tu vem com mais umas pancadas e uma música que dá uma... Pera É aí, preciso, né? Tem que respirar soou o um pouquinho, gongo, né? né? E eu me senti isso, cara. Eu venho da luta, né? Eu venho da arte marcial e eu senti meio isso. Eu tava ouvindo o disco e eu ouvi uma música, uma pancada atrás da outra e pau, aí pum, soou o gongo. Aqueles 30 segundinhos ali, que no caso são 2 minutos, 3 minutos de respiro, de descanso, e agora vamos pra mais porrada. E aí soou o gongo de novo e pancada, 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 e agora vamos respirar. Na hora de tu montar o disco, isso foi realmente pensado pra isso, pra dar uma pausa pro público absorver um pouco do que foi e se preparar pro que ainda vem?
Foi, cara, não dá não. É muita porrada de uma vez. Tem que ter uma respirada aí. A distribuidora, quando eu vi o disco assim, Gabriel, cara, tá cansado aqui, cara. Tu consegue fazer uma baladinha aí? Eu, porra, eu tenho uma que eu fiz que eu não queria colocar no disco, Mucambada, eu fiz pros fãs, assim, no auge da treta. Diz aonde eu estaria sem vocês pra escrever. Não sei se essa foi a Bob Dylan que você falou. É, mas fala sobre o fã-clube dos Selvagens, que é Mucambada, né? Eu fiz pra mim mesmo a música, não pensava em colocar no disco, mas o Matheus gostou muito. Eu, putz, se vai ter, então vamos gravar bem ao vivo ela. A gente fez assim, funciona como um respiro, quase uma vinhetinha ali, né? Sim. E tem outra que é difícil, que eu tentei muito fazer uma balada a pedido da distribuidora, fazer uma balada pra trabalhar como single, mas eu não consigo. Falando sobre outro assunto, Gabriel, vamos tentar falar sobre outro assunto. Eu tentei, mas já começa a música assim. Nem sei mais o que explicar sobre tudo o que aconteceu. Não sei o quê. Eu, cara, mas é a última vez, pronto, fechou. Também não. Assim, pô, galera, desculpa, eu não consigo falar sobre outro assunto agora na minha vida, mas ok. Depois desse disco, outros assuntos. Mas nesse disco vai ser sobre isso. E qual foi a faixa mais difícil de escrever? Mais difícil, eu acho que a gente penou um pouquinho na Nunca Tem Fim. Nunca Tem Fim é uma canção também que. Nunca tem fim antes de nascer, pessoas invisíveis, melhor assim. São músicas que eu já tinha escrito antes do ocorrido. O que é muito esquisito, né? Jamais alguém vai dizer que melhor assim, não, tu escreveu foi pra isso mesmo. Não, não foi, cara. Mas tudo bem. Escrevi sobre um casal que tá se separando. E aí, bicho, Nunca Tem Fim é uma música que eu cheguei a mostrar pro Camelo, pro disco, quase que a gente gravou na carreira solo. Mas era um voz e violão, assim, esse é uma coisa mais acústica. E aí, junto com o Matt, a gente tentou ir pra um caminho, não rolou, tentou ir pra outro, mas chegou nessa configuração que a gente gostou muito e ficou bem selvagem, com aquela guitarra no meio, assim, bem aprendendo a mentir, assim. E dessa nova fase, eu queria saber qual é a tua música favorita. Não a que melhor representa a banda, não a que melhor representa a fase, mas a tua música, assim, a música que tu pega e tu diz, não, essa daqui é a minha música favorita, é a que eu tenho mais apreço por ela. É, eu vou falar, e é a mesma resposta do Plínio, do Jonas e do Matt, é Gatilhos. Por É a quê? música que é a penúltima do disco, quase ela fecha o disco. É a que dá título pro disco, né? Um verso dela. Cara, ela é. Não sei, bicho. Eu escuto ela dá vontade de chorar, assim. Eu acho que realmente eu consegui cristalizar um sentimento, assim, da dor da separação. Acho que tá nessa música. As outras canções é tipo assim, porra, tô mal, mas eu tô tentando me superar aqui. Melhor assim. Porra, eu tô mal, mas eu tô puto também. Então, aí tem essa outra. Porra, eu tô mal, mas eu vou seguir em frente, caralho. Vamos nessa. Mas essa gatinha assim, porra, eu tô mal, viu, bicho? Então, eu acho que é um mergulho, assim, nesse sentimento. É no piano, aí já puxa aquela coisa assim, mas é muito pesado também. Fala sobre essas dores, né? De quando você separa de uma pessoa e ela, durante um tempo, você não quer nem ouvir falar dela, não quer ver nada porque aquilo te dá gatilhos. Sim. É, ao mesmo tempo, na música, reconhece que uma vulnerabilidade. Ainda sinto falta da gente, né? Tipo, se fosse outra pessoa, existem outros Gabriéis ao longo do disco que tá puto, tá aí foda-se, tá chutando para a barraca, mas existe um reconhecimento ali de sentir falta de tudo. Então eu acho que, de uma maneira geral, essa música, não sei, é muito, muito bonita mesmo, assim. E fala sobre banda, né? Sobre tocar, sobre música. Aham. O refrão da música, junto a gente tirava um som, né? Até você mudar de tom, nossos caminhos foram separados como um Y. E acho que a maioria dos músicos gosta dessa também, porque todo mundo tem um projeto que se desfez, tem alguma coisa assim. Cara, é uma dor grande, assim, banda quando separa, né? Total, Então, total. tipo isso. E aí, pra gente chegar aqui nos finalmente, eu queria propor um jogo contigo, que é um bate-bola, um joguinho Bora. rápido aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai me dar umas respostinhas sucintas, assim, pra cada uma delas, tá? Uma linhazinha já resolve, se quiser dizer uma palavra só também, já Show. resolve. E eu vou começar com
Qual o significado da palavra recomeçar pra você hoje, depois de tudo que aconteceu na sua vida? Eu me lembro do Belchior quando tu me pergunta isso. Que tem uma coisa do novo recomeçar. Tem uma coisa de tudo de novo, né? Putz, tudo de novo, bicho. Faria tudo outra vez. E tem essa coisa de percorrer, parece que vai percorrer os mesmos caminhos, mas quando você tá percorrendo já não são mais os mesmos, porque o novo sempre vem, não sei o que lá. Então, eu me lembro muito dessa coisa do novo, né? É, o novo sempre vem, ao mesmo tempo parece um pouco a repetição do passado, a gente aprende, enfim, essa coisa louca que a carreira do Belchior vai falar desse novo aí que sempre vem. Perfeito. Como é que tu enxerga a arte nesses momentos que tu passou agora de ruptura e reconstrução? Graças a Deus tem arte, né? Eu podia estar xingando muito no Twitter, mas resolvi fazer música. É isso. O que é que te mantém firme quando tudo parece instável? O que eu aprendi é que nessas horas fica muito claro quem é amigo e quem é família, sabe? Uhum. E quem dizer que era teu amigo e não é, e quem são colegas, quem são amigos do peito mesmo, são poucos, raros, mas nessas horas vem todo mundo. É, aprendi também a diferenciar o mundo real do mundo digital. O mundo digital tá cheio de gente que é covarde mesmo, Sim. que se acovarda diante do mundo real. São pessoas que quando você vê no mundo real não condiz com a bravura com que se expõe no mundo digital assim. Então aprendi que são coisas muito diferentes, né? Embora a gente que é artista sinta muito na pele assim. Em um mar de comentários bons, 3 comentários ruins te tira o sossego, assim, né? É isso. Mas aprendi que o mundo digital, gente que fala mal, não sei o que, isso, nada disso se converte. E eu comecei até a responder agora, que eu perdi um pouco a paciência já, tipo, teve um moleque que veio falar alguma coisa assim, era fã da banda, mas agora, não sei o que lá, eu vou pro show só pra vaiar por 10 minutos. Aí eu, você não vai sair de casa pra ficar no meu show vaiando 10 minutos, eu duvido. Você não vai gastar o seu dinheiro pra fazer isso. Ponto final. Pô, É duvido, isso. cara. Isso não existe, Não cara. Se vai. existe, pô, não vai, cara. Claro que não vai, você é louco. E aquele é até uma ofensa sair no meio do show, né? Se for pra vaiar, vá vaiar o show inteiro, né? Honre pelo menos o seu ingresso, né? Exatamente. Cara esquisito. Mas tem Cara, muito desses aí. com certeza, com certeza. O que é mais difícil, na tua opinião, assim? É aceitar que é hora de mudar ou é dar o primeiro passo da mudança? Dar o primeiro passo é mais difícil, né? Aceitar que era de mudar é na mente, né? Aí você pode ficar procrastinando, meu amigo, um tempão aí até dar o primeiro passo. O mais difícil é botar em prática. Pra ti, recomeçar é se reinventar ou é se reconectar com quem você sempre foi? Ah, cara, acho que um pouco dos dois. Pra mim agora começou com uma reconexão pra eu poder compor as músicas. Acho que muito por isso saiu um disco de rock. Ah, tá parecendo Perdido Selvagem, acho que muito por essa reconexão. Mas depois que passa essa fase da criação, eu tô agora caindo na estrada e vivendo a reinvenção da parada, né? Perfeito. E pra gente finalizar esse jogo de perguntas, tu sente que ainda tem algo pra provar ou tu tá em paz com o que tu já conquistou? Eu, eu tô sempre tentando ficar em paz, né? Eu gosto muito de meditar e é sempre um objetivo ali tá carregando essa paz. Como eu disse no disco que eu batizei do Paraíso Portátil, né? A paz, ela tá dentro de você, né? É o seu paraíso portátil. E você acessa quando quiser. Mas o artista é um ser inquieto, né, cara? Então, em meio a toda essa paz, eu tô ficando já perturbado aqui, querendo compor música nova, fazer disco novo. Cara, é isso. Eu queria saber, agora só pra realmente agora a gente encerrar, quais são os teus planos daqui pra frente, tanto com a banda quanto Uhum. individualmente, né? Quais são os próximos passos aí do Selvagens à Procura de Lei? Cara, a gente tá numa turnê muito legal que começou há alguns dias atrás no Nordeste. Essa semana a gente tá indo pra São Paulo. Eu nem sei quando é que vai ao ar o programa, Ou mas amanhã no caso, terça-feira, dia 27, certo. 27, ou quarta-feira, dia 28. Então pronto. A gente vai estar na sexta-feira indo pra São Paulo, depois Campinas, Belo Horizonte, vai ter. Vamos dar uma geral nas capitais.
do norte ao sul, então isso vai ser muito legal. Nesse meu tempo já compondo, eu tô com muita coisa que eu escrevi quando eu tava fazendo Y ainda, e essas canções mais urgentes e rock tomaram a dianteira e virou esse disco, mas eu tô com muita coisa ainda guardada. Tô conversando já com possíveis produtores para um próximo disco, uma galera muito legal. Tá muito ainda embrionário, mas eu acho que a gente já tem muita música assim que já dá pra começar a produzir, na produção surgir mais coisas. Eu particularmente estou ouvindo muito Baiana System, Gilberto Gil, umas paradas assim que pode ser que indique um próximo caminho pra banda. Que massa. Gabriel, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí por se dispor a dar uma pausa na agenda, que eu sei que deve estar muito corrida aí, para conversar com a gente. E como é que a galera faz para te ouvir, para ouvir os Selvagens, para encontrar vocês, para saber dos próximos shows? Deixa aí as redes sociais da banda e suas, enfim, o que você quiser falar aí pra galera. Galera, o melhor jeito de seguir a gente e ficar atento a tudo que a gente tá fazendo é ir lá pro novo Instagram da banda, que é Selvagens à Procura de Lei Oficial. Então peço que todo mundo já se inscreva lá. E nesse Instagram, na bio, tem os links para todos os shows que a gente vai estar fazendo. E vão ser muitos shows. Já já a gente vai estar anunciando também o show em Fortaleza pra galera de Fortal, tá todo mundo pedindo. Mas já já sai. É isso. Então é isso. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Esse foi o Devaneios Marsupiais da semana. Semana que vem tem mais para vocês. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e as redes que o Gabriel falou aqui vão estar aqui na descrição do episódio. Então você que está ouvindo no Spotify, no YouTube, no Deezer, enfim, vai estar aí na descrição. Então é só acessar e entrar. Então é isso. Valeu, muito obrigado e até semana que vem.